Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela participação de todos aí que estão online. Foi um webinar bem bombado aqui na TOTUS, eu estou muito feliz em poder falar um pouquinho com vocês sobre Fluig e sobre RH, tá? Eu sou a Janaína, sou especialista de vendas da plataforma Fluig aqui na TOTUS. E a gente vai aqui conversar um pouquinho com vocês sobre alguns movimentos que a gente tem feito, né, pensando em Fluig, pensando em RH, e como ele pode solucionar, né, algumas dores aí do setor, e principalmente falando aí do RH 3.0, né, a gente está passando, né, por essa era aí do RH, e a gente vai aqui conversar, dar algumas ideias de como a gente pode ajudá-los a atravessar, né, essa estrada, essa jornada aí com vocês, tá ok? Então vamos lá. Nossa agenda aqui no webinar, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do RH, tá? Transformação digital, né, no setor de RH, sobre o conceito de Digital Workplace, que está muito em pauta no mercado, e a transformação digital na prática, tá? E a gente vai falar de alguns cases, né? Mas hoje a gente tem aqui um cliente presencialmente aqui com a gente, que é a Helm, que é uma multinacional alemã, né? É um case muito interessante. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente a experiência dela com o Fluig e como ela conseguiu ter ganhos, né? Principalmente na parte de comunicação e engajamento aí, tá bom? Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre a evolução do RH, né? Então a gente começou a primeira onda, né, de RH foi na 1.0, né, falando lá do século XX, onde a gente não tinha o RH nem um pouco tecnológico, né? A gente vinha no RH 1.0, não tinha nada de tecnologia, processos totalmente manuais, né? Depois depois dos anos 2000 aí, a gente teve a revolução, a entrada realmente dos PCs, né, nas empresas, e aí entrou o RP, né, foi a onda do RP, onde a gente começou a ter software de gestão em RH, né, e aí a gente tinha um foco muito em hard skills, né, ou seja, que são aqueles conhecimentos mais técnicos, né, uma linguagem de programação, como manusear uma máquina, como especialista em contabilidade, como fechar uma DRE, né? Esses eram os focos, né, dos hard skills lá no RH 2.0, quando a gente não tinha nada voltado de tecnologia para as pessoas, né? A tecnologia era voltada para processos, tá? E depois a gente teve aí, agora com a revolução digital, né, com essa onda digital, a gente precisa começar a repensar como que a gente está fazendo, usando a tecnologia, né, fazendo com que a tecnologia trabalhe de fato para os colaboradores, para o humano mesmo nas empresas, né, e não mais só focado em processos. Como que a gente vai aprimorar os soft skills, né? Ou seja, são aquelas habilidades pessoais do humano, né? Ou seja, uma habilidade de liderança, uma habilidade de falar em público, uma habilidade de comunicação, né? Essas são as soft skills que até então elas não eram desenvolvidas nas empresas, né? E que hoje elas são essenciais, né? Para você criar ali um diferencial competitivo, para sua empresa sair na frente, a tecnologia tem que trabalhar em prol realmente do humano, né? E a gente vai focar bastante aqui nessa pauta, né? A gente está ainda caminhando para um RH 4.0, né? Mas ela ainda está muito indefinido, né? A gente vai ter ainda a virada aí do IoT, inteligência artificial, né, a fusão homem-máquina, mas isso ainda está sendo construído, a gente ainda tem pouco conhecimento, né, de como vai ser isso, né, na realidade, né, no dia a dia, de fato, a gente tem conhecimento de como isso vai acontecer, mas de fato nas empresas, ali no dia a dia, isso ainda está um pouco nebuloso. Então,
A gente ainda tem muito a evoluir com RH 3.0, então é o nosso foco aqui hoje, e como a gente vai, e como o Fluig, né, como plataforma, pode ajudá-los aí a passar por essa revolução 3.0, tá ok? E aí, como eu comentei, o cerne, né, da pauta RH 3.0 é sempre pessoas, né, é sempre o colaborador. Como eu vou unir tecnologia, né, com de fato o setor, né, aquela divisão da empresa que é o RH, né? Então a gente precisa olhar, né, ambos os lados, o que cada um oferece e como a gente pode unir essas duas áreas, né, justamente no conceito de digital workplace, né? Workplace é o local de trabalho, né? Então, a gente precisa ali de engajamento, colaboração, produtividade, precisa permear ali a cultura e o propósito, comportamento, tudo isso são pautas do RH, né? Mas de que forma a gente faz isso hoje em dia com um mundo tão digital? Não poderia ser diferente, né? A gente precisa de ferramentas digitais, tá? Então a gente fala muito, né, no nosso dia a dia sobre rede social, né? E é uma ferramenta, sim, poderosíssima de engajamento, comunicação, mobilidade. Não, a gente não tem mais volta, né? Não tem mais como fugir dessa pauta. A gente precisa, sim, disponibilizar tudo isso de forma móvel hoje em dia. E o UX, né, que também são as experiências de usuário, automação, e vamos falar ainda mais para frente de inteligência artificial, tá? Mas o segredo do Digital Workplace é justamente saber, né, unir essas duas áreas, né, em pró do colaborador. A gente tem alguns conceitos muito legais, né, em alguns canais nossos, no blog do Fluig, falando bastante de Digital Workplace, um infográfico muito bacana. É uma pauta que vai, entre esse ano e o próximo, vai estar muito aí nas empresas. Então, se vocês quiserem mergulhar um pouquinho mais nesse tema, entrem lá, dêem uma olhada, que lá tem um conteúdo bem vasto sobre esse conceito. É bem legal a gente estar antenado nessas novas tendências, tá? Mas aqui na prática, né, vamos falar do nosso dia a dia e de como o Fluig pode ajudar de fato, né, as empresas a chegarem no Digital Workplace e no RH 3.0, tá? E aí a gente tem uma correlação aí direta, né, de tecnologia com engajamento, colaboração e produtividade, né? Quanto mais ferramental, quanto mais a gente tiver ferramentas, né, e tecnologias que nos ajudem a chegar a isso, é uma relação bem clara. A gente vai ter, sim, mais engajamento, mais colaboração e mais produtividade, tá? Na parte de processos, né, é o primeiro tema que a gente vai abordar aí em relação à produtividade, né, a gente está muito ligado à produtividade, tá? A gente sabe que em todas as áreas, mas no RH principalmente, a gente ainda se depara muito com processos manuais, né? Com papéis que rodam empresas, que rodam as áreas, né? Como assinatura, carimbo, esse tipo de coisa, requisições, né? Dos colaboradores, que ainda são muito feitas de forma manual, processos realmente que não são automatizados, que colaboradores levam ali muito tempo fazendo aquele processo que é meio, entre aspas, é meio burro ali no dia a dia, né? Porque é mecânico, né? Ou seja, você está gastando o tempo do seu colaborador que ele poderia estar trabalhando em outros pontos estratégicos da companhia, e ele está gastando tempo ali fazendo esses processos que ainda não tem essa inteligência por trás, né? Ainda precisa muito dessa mão de obra. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente já começa a ganhar no Fluig através de uma ferramenta de BPM, tá? que o Fluig possui,
é realmente automatizar esses processos, tá? Ou seja, através da ferramenta é possível que o seu colaborador entre, faça requisições e essas aprovações sejam todas feitas através da ferramenta, eliminando o papel e eliminando aqueles processos também que são feitos ali de forma manual, tomando muito tempo dos colaboradores nas companhias, tá? Um case muito legal aí na parte de processos, onde a gente teve o ganho, foi muito significativo, numa empresa prestadora de serviço, tem uma rotatividade, um turnover gigante, foi a Manserve, né? Então eles têm 15 fluxos de RH desenvolvidos, né? Onde são 1.000 processos por mês, processos de admissão e demissão, são processados através do Fluig por mês, né? Então, se a gente pensar nisso sendo feito de forma manual, imagine o quanto de tempo não seria gasto, né? Então, isso, eles ganharam muito em produtividade automatizando esse tipo de solicitação pela plataforma, tá? E aí a gente teve uma economia também de licenças, né, mensais de outros softwares, né? Isso acaba, o Fluig também acaba atuando nessa frente, justamente porque para fazer algum tipo de requisição ou para fazer só uma aprovação, né, de algumas férias, desligamento ou admissão, isso você pode fazer através do Fluig, como uma camada ali, né, que está se integrando com o RP, mas você não precisa disponibilizar o licenciamento para esses usuários, né? Então a economia também com o licenciamento foi bem significativa, e sem contar aí na parte de comunidades e comunicação internos da empresa, que também isso não é tão tácito, né, da gente colocar ali um número, né, de ganho, mas com certeza clima organizacional, senso de pertencimento, tudo isso a gente coloca aqui como ganhos, né. Outra frente aí, agora já falando um pouquinho de capacitação, tá? No Fluig, a gente tem também uma ferramenta de capacitação, tá? Um recurso, né, de capacitação, onde a gente fala sempre ali de engajamento junto com a estratégia da companhia, né? E aí, capacitação, a gente poderia ficar um webinar aqui só falando de capacitação, né? E de quanto, hoje em dia, isso é fundamental, você disponibilizar de forma online toda a comunicação, visão, valores da companhia, né? Tudo isso de uma forma corporativa, né? Então, está muito em pauta também universidade corporativa. Cada vez mais as companhias estão investindo, de fato, em tecnologias para essa capacitação, principalmente para empresas que têm essa característica pulverizada, né, de colaboradores em diversos locais, onde você ou gasta-se muito, né, fazendo treinamentos presenciais, quando faz, né. Então, o pior dos mundos é não ter nada, né, e quando tem é muito custoso, tá. A ferramenta online, ela vem para suprir essas duas frentes e resolver, né, esses dois pontos, tanto o custo quanto disponibilizar um treinamento, tá? Dentro do Fluig, através de uma ferramenta de LMS muito completa, você consegue disponibilizar esses cursos e treinamentos, seja através de um vídeo, MP4, ou até pensando em algo mais refinado, num SCORM, ou se fala, poxa, não tenho ainda esse nível de maturidade, tudo bem, não tem problema, a gente pode considerar um PPT, um Word, mas de alguma forma a gente precisa começar a pensar, né, em estruturar isso sim dentro das companhias. Hoje em dia isso é essencial, né, para que vocês ganhem velocidade em capacitar, né, todo o seu time e com isso, velocidade, a gente já está falando diretamente aí em diferencial competitivo mesmo frente aos seus concorrentes.
case muito bacana também de capacitação, né? A Queiroz Galvão, ela ela trabalha muito forte, né? Com as avaliações mesmo dentro da ferramenta. Isso está atrelado diretamente, em algumas empresas, né? Está atrelado diretamente a bônus, né? Enfim, esse tipo de bonificação, né? A partir do momento que você escala, né, e vai ganhando mais certificações, o seu ranking, consequentemente, sobe também o seu ranking de engajamento, né, ali na companhia, tá? A Queiroz Galvão tem bastante trilha e treinamentos lá na ferramenta, eles disponibilizam para quantos funcionários? 40 mil colaboradores, né, espalhados aí em diversos estados, tá? A parte de informação, e aí a gente está falando muito de documentação, tá? Quando a gente fala informação, é realmente gestão de documentos, né? A gente também tem visto aí muito nas companhias um gap, né? E até uma dificuldade em armazenar realmente documentos de colaboradores, né? E depois de ir atrás dessa informação, desse documento, por qualquer motivo, ou gasta-se muito tempo procurando uma determinada informação, ou ela se perdeu, né? Simplesmente ela se perdeu. Aí a gente pode atrelar várias consequências, né? Até sendo extrema, mas já aconteceu de problemas jurídicos, né? De processos trabalhistas, onde as empresas simplesmente não tinham um documento para comprovar algum tipo de situação. Então, de novo, né? Tudo que eu estou comentando aqui são frentes que o Fluig ajuda e resolve através de uma ferramenta, nesse caso, uma ferramenta de GED, tá? E aí a gente fala de produtividade e centralização de informação, né? Produtividade porque você vai ter um canal, né, para procurar essa informação, esse documento, você não precisa sair rodando a empresa, né, procurando um determinado documento. E a centralização da informação, né, tudo em uma única ferramenta. Então, o nível de escalabilidade que a gente tem com o Fluig, ele é muito significativo, tá? A Unimed, né, não só a Unimed Ribeirão Preto, né, mas existem outras Unimeds que também utilizam o Fluig para essa finalidade, o cerne ali, né, da utilização do Fluig é fazer gestão de documentos, né, fazer a gestão de toda a documentação. No caso da Unimed, vai até um pouquinho além, né? Ele vai até prontuários mesmo dos clientes, né? Toda a documentação dos clientes. Mas uma das frentes, né, da gestão eletrônica lá é realmente a do RH, tá? Para fazer toda a gestão ali dos documentos dos funcionários, tá bom? Então, a gente tem mais de 100 mil, acho que é legal falar esses números, né? Mais de 100 mil documentos digitalizados, né? Então, é bastante coisa. O Fluig utiliza um conceito de metadados, então, se você digitar uma palavra-chave, está ali no conteúdo do documento, ele já faz essa busca e já te traz, né? Tudo que ele encontrou de resultado. Ou seja, imagina você, no meio de 100 mil documentos, precisar localizar algum tipo de informação de algum colaborador, né? É até inimaginável a gente pensar isso no dia a dia sem uma ferramenta para isso. Tá? E aí, falando um pouquinho da frente de comunicação, né? E aí, aqui é onde entra, de fato, né, a rede social corporativa, um dos conceitos aqui embedados no Fluig, onde a gente acredita muito, a gente começa a ter muito ganho em engajamento, né? E, de novo, centralização da informação, né? Ou seja, toda a comunicação institucional da companhia, e não só a comunicação onde a companhia, né, me fala tudo que ela tem feito, mas no formato de rede social é onde eu posso
também compartilhar as minhas ideias, né? Eu posso postar algum tipo de informação, eu posso tirar dúvidas com o meu RH, é um canal de comunicação com o RH, de fato. Então, ele não é como a antiga intranet, né, onde eu só recebia aquela informação, mas eu não podia compartilhar e nem dar algum tipo de ideias, né, em cima daquilo. E esse é uma onda de digital workplace que não tem mais volta também. Os colaboradores, eles querem sim ser ouvidos, e isso tem uma ferramenta para isso, fica muito difícil, né? A gente começa a gerar ruído dentro da companhia. Se a gente não tiver uma ferramenta de comunicação institucional, começa a criar-se, né, um clima de repente, de fofoca, esse tipo de coisa. Tá? A ferramenta de comunicação, uma ferramenta onde você vai ali batizá-la, né, como a Helm fez o Helm for You, né, que a gente vai falar um pouquinho, que você vai batizar o Fluig com o seu nome para ser realmente, de fato, a rede social da sua companhia, ok? E a gente trabalha muito no conceito de comunidades aqui na ferramenta. Então, você consegue organizar, né, a sua comunicação criando essas comunidades. Então, você tem a comunidade RH, você tem a comunidade de eventos, comunidade de TI, onde todos os administradores daquela comunidade, eles têm toda a autonomia, né, para alterar a página, postar o que ele quiser ali da área dele, né? Então, essa é uma característica muito bacana do Fluig, que ele dá essa autonomia para os colaboradores para que eles venham, insiram, modifiquem a página deles e eles se sintam ali pertencentes, né? Aquele ecossistema, né? Que é a sua empresa, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o case da Helm, como que eles se apropriaram do Fluig para fazer de fato uma gestão de mudança interna. E a Denise vai explicar aí com mais detalhes quais foram as dificuldades que eles tinham, o que eles viram, enxergaram no Fluig aí como oportunidade, e quais foram os resultados. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência com o Fluig e o que tornou o Fluig dentro da nossa empresa. Acho que foi, assim, uma experiência. Hoje é o nosso bebê, nós fizemos um lançamento em março, mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do processo da geração do Fluig. Nós batizamos, primeiro falar um pouco da empresa, né? A Helm é uma multinacional alemã, sediada em Hamburgo. É uma empresa ainda familiar, com quase 120 anos de história, especializada em produto químico, matéria-primas para a indústria química, indústria farmacêutica, nutrição humana e animal e defensivo agrícola. No Brasil, tem as duas divisões, foco em defensivo agrícola e químicos. No Brasil, nós temos 95 funcionários, 43 aqui em São Paulo, dentro do escritório, e o restante em campo. Uma das nossas necessidades era integrar o pessoal de campo com o pessoal do escritório. Então, em reuniões de planejamento estratégico da empresa, nós vimos que a gente precisava melhorar significativamente a comunicação, é um dos nossos objetivos estratégicos. Também tínhamos objetivos estratégicos específicos para RH e para pessoas. Então, montamos alguns grupos para discutir os objetivos estratégicos específicos. E tivemos alguns projetos, nesses projetos, qual a necessidade, o que nós precisamos melhorar? Então, na comunicação, a gente precisava ter um canal único, a gente tinha muito e-mail, e-mail é mural, qual era o fluxo da informação? A informação vinha de todos os lados e armazenado aonde? Na caixa postal? Ficava guardado em e-mail, e-mail virou caixa postal, virou arquivo, né, de informação. Se precisava de uma informação, você tinha que ficar procurando. Melhorar a integração, então, entre o escritório
eu os representantes, eu o pessoal do campo, saber e melhorar também a visualização do trabalho, né? Isso é muito importante, a divulgação do que é feito em campo, o orgulho de pertencer, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, quando você vê, nossa, olha que legal esse treinamento que a pessoa está promovendo no campo. Isso foi um diferencial até quando a gente quis fazer sobre isso, né? Então, tornar transparente o relacionamento, eu falei um pouco sobre isso, e a diminuição do fluxo de e-mails. O que nós tínhamos também? Outro problema era a política. Onde está a política de treinamento? Onde estão as políticas de RH? Onde está a política que fala? Cadê a documentação? Ah, isso foi mandado por e-mail. Onde está isso? Então, a gente tinha essa dificuldade de documento na rede, documento por e-mail. Aonde estão os nossos documentos e os nossos versionamentos? A mesma coisa a gente tinha também com os materiais. Ah, eu quero uma apresentação institucional. Para quem que eu peço a apresentação institucional? Manda de novo a apresentação institucional. Então, muitos processos ainda manual, políticas não documentadas, a gente queria centralizar as políticas, montar um regulamento interno onde tivesse todas as políticas e centralizar as informações. Então, centralizar por tema, centralizar por assunto os documentos e materiais que a gente promovesse. Então fizemos, como é que foi o projeto? Então, e aí, o que nós vamos procurar afinal? Como é que a gente vai conseguir isso? Fomos atrás de um portal de RH, que era uma das nossas demandas. Mas um portal de RH virava uma via única, então era uma única mão, para você solicitar férias, ok, para você ter lá os seus convênios, mas a comunicação mesmo a gente não atingia. Então foi aí que a gente encontrou o Fluig e que a gente resolveu implantar com o conceito de área de trabalho. Então, o objetivo era ter essa ferramenta aberta o tempo todo. Então, como que a gente acessar os nossos sistemas? Então, como é que nós vamos gerar atratividade ao sistema? Como é que nós vamos fazer isso? Então, a gente tinha que fazer com que as pessoas quisessem entrar ou fossem obrigadas a entrar no sistema. Então, pegamos todos os sistemas que a gente tinha dentro da empresa, áreas que usavam RP, áreas que usaram sistemas especialistas, e focamos tudo numa única área, para que eles pudessem, a partir de um botão, clicar. Então, conteúdo, a gente tem que promover conteúdo, tem que ser sempre conteúdo atualizado, a última versão do documento, a última versão do manual, a última versão do folder, ou de cada um, tinha que ser o versionamento, está dentro da ferramenta. Precisávamos de uma rede social onde a gente agrupasse discussões, isso foi pedido muito em convenção de vendas, principalmente. Nós queríamos fórum de discussões, a gente queria promover a discussão sobre um determinado assunto. Como fazer isso? A mesma coisa para treinamento. Treinamento tanto de sistema, como treinamento de produto, ou treinamento sobre a empresa. Como que a gente pode fazer uma integração? O kit integração foi muito falado no começo do projeto. Um novo funcionário, como é que a gente ia informá-lo sobre treinamento de produto, um novo representante de venda, como é que ele poderia fazer um treinamento sobre os produtos. E comunicação rápida, então foi pedido, a gente tem que ter alguma coisa que nos comunicássemos de forma assertiva. Então, a gente está usando o WhatsApp, mas será que é isso que é o correto? O que nós vamos usar para nos comunicar? E também as partes de KPIs. Foi uma coisa que foi focado no nosso projeto, foi a parte de KPI. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o Helm4U. Helm4U, na verdade, batizamos, através do Fluig, batizamos como Helm4U nosso portal. Aqui foi o lançamento do portal, compartilhando com vocês. A gente fez Nosso projeto começou em setembro de 2016 e em março de 2017 nós lançamos o projeto. Então, nós lançamos na convenção de vendas, num dia especial onde todo o escritório e o pessoal de vendas estavam juntos. Então, fizemos a promoção da ferramenta, entregamos um kit, fizemos uma propaganda do nosso portal. Juntando, a gente tinha antes um sistema de venda simples, somente para vendas, para pedido, aprovação de pedido, com workflow de aprovação de pedidos, e incorporamos ele dentro. Então, fizemos um relançamento do nosso Helm4U agora como um portal para todos, né? A gente até brincou durante o projeto que agora o Helm4U é para todo mundo.
Aqui foi o kit que nós entregamos no dia, especialmente, né, um kit para todos, com manual de acesso, como acessar, um pendrive, um caderno. E aqui a comemoração depois do final, quando a gente fez toda a apresentação com todo o time. O que nós fizemos, então, para o lançamento do portal especificamente? Então, o acesso, como eu falei no começo, o acesso unificado, criamos botões específicos para cada sistema que a gente tinha dentro da empresa, o ERP, o sistema de vendas, onde os representantes colocam seus pedidos, o sistema específico para registro e um sistema de controle da estratégia. Então, eles clicam sem precisar colocar senha, colocam a senha só na hora da entrada do portal, eles entram automaticamente no sistema. Criamos algumas facilidades para criar a atratividade. Então, fizemos as nossas listas de ramais, contatos com a matriz, todos os contatos a gente deixa num único lugar. O pessoal de campo quer saber o ramal do pessoal interno, consegue conectar, consultar, e o contrário, a mesma coisa. Os índices, deixamos alguns índices, moedas, commodities, cotações, direto. Portfólio de produto. Então, nós temos aqui no Brasil químicos, a área de químicos, fertilizantes e a parte de crop protection, que é dos defensivos agrícolas. Então, um funcionário novo, hoje ele pode entrar, ler sobre cada segmento de negócio da empresa e também criamos as páginas dos principais produtos. Então, os principais produtos têm uma página específica para quem acaba de entrar no portal, quer conhecer um pouco mais da empresa. O que mais nós fizemos no momento do lançamento? Usamos o widget de convênios, para colocar os convênios que a empresa fechou, ou na região, com escolas, salões, especificamente. Um calendário corporativo, os principais eventos da empresa são registrados para que a gente, as férias, ou programe as férias, ou programe reuniões específicas, então, porque tem eventos que participa todo mundo, tem evento que participa só a área comercial, tem visitas importantes. Então, todas as visitas, eventos especiais estão no nosso calendário corporativo. Os aniversariantes, então a gente já sabe os próximos aniversariantes do mês. Criamos para cada comunidade os acessos específicos. Então, a comunidade de marketing, consórcio anti-ferrugem, para saber onde está a ferrugem asiática no Brasil. Pequenos links de acesso que facilite a vida de quem usa a comunidade. Separamos as comunidades, em algumas comunidades específicas, já deixamos cadastrados isso no momento do lançamento, da comunidade da estratégia, a cultura, ramo do Brasil, que a gente gostaria de desenvolver, a parte de colaboração especialmente, um canal de comunicação de RH específico para compartilhamento de documentos, políticas, informes, comunidade de supply, de marketing, todo o material de marketing está específico lá e compartilhado. Então, eu quero um banner, já está na comunidade de marketing. Então, o representante já pode baixar e produzir o banner de onde ele estiver no Brasil. Comunidade de TI, com os links do sistema, manual de sistema, o que eu tenho que baixar, informativo importante. Então, tudo está centralizado por assunto. Comunidade de inovação. Nessa comunidade a gente fala um pouco sobre inovação. Inovação hoje é vista como forma de crescimento nas empresas. Ninguém melhor executa o processo na empresa do que o próprio usuário. Então, se ele tem alguma coisa para sugerir, a gente tem um banco de ideias que é avaliado mensalmente. Então, a gente usou a ferramenta para isso também, para promover esse banco de ideias e ter um fluxo de aprovação, comunidade de crédito e a comunidade Helm, onde a gente faz a publicação do dia a dia. Então, eu tiro uma foto aqui na TOTUS e publico no nosso portal interno. Então, como é feito isso, né? Então, a gente deixou todas as comunidades que o usuário pertence, ele é livre para publicar o que quiser. Então, essa liberdade do fluxo, tanto ir e vir, isso facilita muito e estimula que eles compartilhem conhecimento e compartilhem experiência. O que nós fizemos também? Fizemos a parte de índice de indicadores. Então, semestralmente ou trimestralmente, depende até da disponibilidade do presidente, ele mandava um e-mail informando os índices da empresa.
E ele mesmo pediu para que a gente tornasse o canal transparente, que a gente deixasse isso atualizado. Qual é o faturamento da empresa hoje por região? Qual é o nosso market share hoje comparado ao ano passado? A curiosidade, performance referente ao ano passado, quem são os nossos principais clientes, os nossos principais produtos? Isso é disponível para todos online. Parte de capacitação. Nós fizemos vídeos animados, o pessoal de marketing nos ajudou quanto a isso, a fazer vídeos específicos de um produto. Então, no processo de integração de um representante, ele pode assistir os vídeos referentes ao produto, para que ele é usado, qual que é o diferencial, em que cultura. Então, tudo isso foi especificado e aí compartilhado, pensando sempre na integração do funcionário. Aqui mais um pouquinho dos indicadores, esse fez bastante barulho na nossa convenção, porque com as fotinhos, ainda fez até toda a brincadeira, coloquei só uma parte aqui na apresentação. Então é o faturamento por representante, atualizado, extremamente atualizado, ou seja, ele faturou hoje, já vai aparecer. O portfólio dos representantes, então quem mais vende portfólio da empresa, quem é o campeão no faturamento, qual é aquele que é melhor na acuracidade do forecast, que previu e que realizou, e os clubes. Aqui está aparecendo 3 clubes, o clube dos 10, dos 20 e dos 30. O representante que primeiro chegar no clube dos 10, ele vai primeiro para o clube dos 10, ele é primeiro a aparecer no clube dos 10, e assim vai para o clube dos 20 e dos 30. Tudo isso era feito por e-mail antes. Nós fizemos isso e deixamos isso de forma automática no portal. Documentos digitalizados, então a cada comunidade, nós criamos a comunidade por assunto, aqui são as 7 comunidades que elas sempre aparecem no portal, Helm, Estratégia, Cultura, RH. Então, para a comunidade de RH, onde estão só os funcionários especialmente, para os representantes a gente usou uma comunidade chamada Sua Helm, para não ficar exatamente com o nome de RH, mas que também a gente pode compartilhar conteúdos de festas, convenções especialmente. Mas políticas de RH estão direcionadas para os colaboradores. Na telinha da direita a gente tem as políticas separadas por assunto, toda a documentação e política. Então, se um funcionário agora quer saber qual é o procedimento para viagens, procedimento para despesas, está tudo relacionado nos documentos da comunidade de RH. Acho. A gente pode navegar direto no portal, pode ser? Você quer passar, Janaína? Não, vamos lá, vamos direto para o portal. Aqui eu já estava logada no portal. Como é que nós construímos o nosso portal? Construímos nosso portal sempre pensando na atratividade. Então deixamos um banner, aqui é o banner do lançamento, o banner que nós deixamos para o lançamento. Aí tem, então, se a gente tem algum evento especial, ele também está no banner. Aqui são as 7 comunidades especiais que nós temos. Então, separamos as comunidades por assunto, para ficar mais fácil das pessoas identificarem. As notícias, vou passar primeiro pelo centro, que acho que é mais fácil da gente organizar a ideia mesmo. Deixamos sempre a parte de notícias. Então, o que é notícia? Notícias da empresa, notícias importantes para o segmento. Então, a gente pega notícias importantes e deixa para divulgação para todos. Então, essa aqui é uma notícia do valor. E tem as notícias específicas da empresa. Então, se a Helm participa de uma feira, se a Helm dá um depoimento, tudo isso é registrado. Então, o sucesso do evento de top representantes. Vou passar o portfólio, como eu falei para vocês. Então, nós separamos a parte de notícias, portfólios e timeline de conteúdo. Então, aqui, todos os usuários podem compartilhar de acordo com a sua comunidade especificamente. Por exemplo, aqui o Marcelo compartilhou na comunidade, ele recebeu um prêmio para os 10 anos de empresa, a medalha, o vinho, a carta, ele compartilhou com todo mundo a carta que ele recebeu da matriz. Então, a gente deixa livre, o pessoal comentou aqui, parabéns, você merece. Então, especialmente por assunto. Então, isso foi bem promovido. Então, aqui a gente tem embaixo, pessoal, tudo isso foi hoje, tá? Eu estou exatamente no portal, na base de produção mesmo.
o encontro de fitopatologia. Luiz Melo foi e já publicou como está sendo o encontro de fitopatologia, o que está acontecendo exatamente. Na comunidade de cultura, a gente vai ter a nossa festa agora de aniversário, então já tem a comunicação da festa de aniversário, o que ela vai ser, como que ela vai ser, daqui a pouco ela já publica o cardápio interno. Agora eu vou para a direita para a gente falar um pouco sobre as comunidades e os indicadores. Então a gente deixou os indicadores aqui, que são atualizados de acordo com a nossa base no ERP. Então eu tenho integração do Fluig com o ERP, que traz as informações de faturamento já atualizado. Então o ranking do faturamento, a curacidade, o clube dos 10, dos 20, dos 30, até agora não temos ninguém. E temos por segmento e por produto. Então, a cada produto, o ranking dos representantes por produtos que são os produtos da empresa, herbicidas, fungicidas, inseticidas. Então, nós fizemos o ranking de cada produto, especialmente. Esse fez bastante barulho na nossa convenção. Os indicadores da empresa mesmo, então aqui a gente tem os indicadores da empresa que são compartilhados com todos, também atualizado direto do ERP. Como a gente tem funcionário colaborador de todos os níveis, é legal que eles já sabem, a gente tentou deixar isso de uma forma simples. Quer voltar para home? Clica na esquerda, volta para home, você nunca vai se perder. Então eles conseguem já navegar isso muito fácil. Aqui, como eu falei, os sistemas que eu tenho acesso dentro da empresa, aparece os meus botõezinhos, eu clico aqui, ele já vai, sem me pedir senha, me entregar automaticamente. O bolão, criamos uma brincadeira aqui, fizemos o bolão da Champions League no começo, agora o bolão do Brasileirão, com o ranking do pessoal. A lista de contato, então aqui é muito fácil, eu preciso procurar o ramal de alguém, então estão sempre atualizados, um único lugar para procurar quem é, que regional que precisa, qual o e-mail, pelo aplicativo do Fluig mesmo, eu clico no e-mail, já mando o e-mail automático. Vamos lá. Aí os indicadores, os aniversariantes, os convênios, que eu falei, está aqui, tudo no padrão, que é da ferramenta, eu só peguei os widgets e a gente atualizou. E aqui a lista de tarefa. Dentro das comunidades, então de RH e cultura são as comunidades direcionadas para a parte de RH, fizemos alguns trabalhos específicos, a gente tem artigo sobre cultura da empresa, os mandamentos da empresa. Nós fazemos aquele banner que gira na entrada, para cada funcionário é personalizado de acordo com o perfil dele mesmo. Nós fazemos um banner de aniversário, então esse foi o aniversário de uma pessoa específica, então é criado um banner para cada um e fica no portal, na entrada, durante todo o dia do aniversário dele. Aquele portal onde está o lançamento, onde estava o lançamento de produto, fica o banner dos funcionários específicos. Aqui os artigos, então a gente organizou os artigos, tanto artigo de marketing como de RH. Cada comunidade tem os seus artigos, publica, fala sobre o DNA, aqui falou sobre a referência, tudo sobre Helmer, porque é uma comunidade de cultura corporativa. Falando agora sobre aprendizado, a gente fez de duas formas, a gente organizou o compartilhamento de experiência, vou mostrar para vocês compartilhamento de experiência de campo, e depois os treinamentos. Então, os artigos da comunidade de marketing para mostrar para vocês o compartilhamento de experiência de campo. Então, sou um representante novo. Como que é feito um dia de campo da Helmer? Como que é feito especialmente? Então, a gente tem aqui, um dia de campo. Então, todos os nossos... A gente tenta organizar todos os nossos eventos e como é feito os nossos eventos. Então, com as fotos dos eventos, fizemos um dia de campo nesse cliente, como é que é feito? As fotos dos treinamentos, qual foi o público atingido, como foi organizado, aí tem uma biblioteca de fotos, ministrados palestras de 15 minutos para cada 20 participantes. Então, nós estamos tentando promover o compartilhamento de experiência pela ferramenta. A Janaína me pediu para mostrar a parte de aprendizado e treinamento. Hoje a gente disponibilizou para os três principais produtos a parte de treinamento.
portal só tem 3 meses, tá? Então, vou pegar especificamente, vou colocar um para rodar aqui, espero que funcione, tudo certinho, que não foi ensaiado isso. Ah, não tem como, vou precisar desbloquear. Uhum. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um vídeo específico com movimento para que ninguém durma assistindo o treinamento. Eu sei que é muito interessante para todos essa parte toda, que eu não consigo pronunciar esses nomes, mas para a pessoa que é focada é especial, né? Então aí fala a indicação, a gente fez um pouquinho de movimento aqui sobre o que é. Ok? E aí dá para fazer na tela toda. Não vou fazer isso com ninguém, que está ouvindo todo o treinamento. Fiquei com medo de fechar. Bom, acho que por cima eu passei por tudo que a gente, em cada comunidade, então eu posso entrar numa comunidade específica, se você quiser. Fala do ganho, o pessoal gostou da ferramenta? Pessoal, é muito fácil acesso, então, que a gente não tem só especialistas em TI, né, trabalhando. Então, é como uma rede social, então é muito mais fácil. Eles tiram foto de onde eles estão no campo, publicam, compartilham. Então, eu tenho pessoas de diferença, não, esse daqui não está dentro da empresa, e ele consegue compartilhar. Então, como tem o mobile, olha, tem um pessoal nosso aqui dentro da TOTOS que já tirou foto, já publicou via mobile aqui dentro, né? Então, esse aqui é nosso CFO, a Lise que promoveu a parte da cultura empresarial dentro da empresa, ela já tirou a foto, já colocou. Então, todos os... funcionário novo, Rodrigo comunicado, Rodrigo que é um comunicado de uma pessoa nova para a empresa, então ele está comunicando o novo gerente de crédito. Então, nós fizemos isso, é muito fácil de usar, porque é igualzinho uma rede social que hoje todo mundo está habilitado. E a parte do mobile facilitou muito a comunicação. Outra coisa, a gente usa o Messaging para comunicar internamente, e as notificações das comunidades que então eu tenho aqui as notificações. Então, o Jonas já publicou do encontro que eles estão fazendo, essa comunicação aqui da Lise aqui na TOTOS, e a comunicação interna mesmo que a gente faz pelo Messaging, como eles deixam mesmo a ferramenta aberta, nós estamos em 2 andares, e fica mais fácil de comunicar. Mas nós não tivemos problemas de acesso, não consigo usar, não sei, pessoas de diferentes idades, de diferentes níveis, conseguem usar facilmente. E a comunicação por assunto ficou fácil da gente organizar a nossa vida. Então, por exemplo, aqui um compartilhamento de um treinamento que nós fizemos de perfil comportamental. Então, a gente guarda o documento, foi referente à estratégia, foi um projeto da estratégia, a estratégia da empresa global, então a gente está comunicando, direcionando por assunto mesmo. Isso facilitou a comunicação e organizou a comunicação. Lógico que comunicação e comportamento, você tem que gerar comportamento gera comportamento. Então a gente tem que sempre induzir, olha, agora aquilo que era no e-mail, vai para o Helm for You, faz o Fluig. Então a gente está gerando comportamento, e é muito legal o movimento, que quanto mais nós temos tendência a ser passivo, né? Quanto mais publicações tem, mais publicações tem. Então, quando alguém publica, de repente começam a publicar, de repente fica sem nada. Alguém vai e estimula, tem mais publicações. E o orgulho, acho que a publicação do Marcelo hoje, compartilhando a carta que ele recebeu da matriz dos 10 anos de Helm, que é uma coisa muito pessoal, ele não precisaria compartilhar conosco a carta que ele recebeu, uma carta pessoal. É um exemplo de que olha como a gente está usando. Então, ele não falou só para os amigos dele. E o Marcelo é um gerente externo. Então, é muito legal que ele compartilhou com a equipe dele e compartilhou com todos nós internos também, né? Então, a gente organizou, acho que pelo tempo da ferramenta, a ferramenta foi um sucesso no lançamento. Tivemos também um bom apoio com o parceiro da TOTOS na implantação. Foi uma implantação leve, fizemos tudo em casa,
Então, toda a parte de layout a gente desenhou, o pessoal de marketing ajudou muito. Praticamente, eu falei que foi um projeto mais de marketing, até e RH, do que de TI, né? Porque a gente se envolve muito com essa parte de gerar cultura, de gerar desenvolvimento. Bom, acho que eu consegui compartilhar um pouco do que nós fizemos. A gente vai partir para o processo agora. Fizemos um único processo de solicitação de material de marketing, mas de uma forma. Bom, Janaína, se mais alguma coisa eu puder ajudar. Não, foi ótimo. Tá ótimo. Sim. Obrigada. Bom, eu agradeço muito a Denise e a disponibilidade, toda a equipe da Helm vir aqui na TOTOS apresentar um pouquinho, né, do que eles fizeram com a ferramenta. Realmente é uma satisfação muito grande quando a gente vê um cliente de fato, né, fazendo um uso pesado, né, e aqui o Fluig é um mundo de possibilidades, né, e tudo que vocês estão vendo aqui não requer muito desenvolvimento. A ferramenta ela já permite que você crie muita coisa aqui internamente. Então você não precisa ser um desenvolvedor, né, para fazer todo esse layout, óbvio, né? Existe a parte de criação, né? Mas quanto à ferramenta, né? Disponibilizar isso aqui não é nada, não precisa de desenvolvimento, não é nada complexo, né? Que é legal citar ali também na parte de aprendizado, né? Onde a Denise mostrou um pouquinho, ali na estratégia da companhia, ela disponibilizou um conteúdo ali, né? Onde acho que qualquer usuário aqui da ferramenta, né, pode entrar e consultar, mas existe a possibilidade também de fazer pré e pós-teste, né, para avaliação mesmo, né? Mas isso aí vai muito da estratégia de cada companhia, né, de querer ou não aplicar essas avaliações, tá? Bom, e nada melhor do que um cliente, né, vindo aqui e depondo de fato, né, como que ele usou o Fluig para chancelar tudo que a gente comenta e fala sempre, né, mas fica muito mais vendo isso, né, acontecendo na prática, acho que fica muito mais claro até para vocês também verem as possibilidades com o Fluig, né. E aí, eu acho que a próxima etapa lá com a Helm é a parte de processos, como a Denise comentou, que aí sim a gente começa realmente de fato a permear, né, todas as áreas com processos, né, além da comunicação, né. E aí processos a gente entra num mundo também à parte, né. Fala, poxa, eu vou automatizar processos. Quais processos? Qualquer um, né? Aqui no caso a gente está falando dos processos da RH, onde a gente enxerga que é muito aderente, justamente porque todos os colaboradores têm contato com o RH, né? Mas é uma ferramenta onde todas as áreas podem fazer uso, né? Então não é um projeto só da RH, ou só do marketing, ou só da TI, né? O Fluig, ele é um projeto da companhia toda, né? Isso que é muito legal, as áreas acabam se interagindo e se ajudando, né? Com um único objetivo. Acho que é isso. Eu tinha só mais um slide aqui na apresentação para passar para vocês. Aqui foi algumas referências aí, né, que a gente utilizou para se basear aqui no Webder, né, que foi o livro RH, né, from the Outside, tá? Então, eu recomendo aí a leitura e o The Fourth Industrial Revolution. Também são dois livros muito bacanas, né? Depois a gente disponibiliza para vocês aí os links, mas são livros que estão bem aí na pauta aí do RH, que a gente se baseou e a gente sugere, se você quer se aprimorar um pouquinho mais no assunto, a gente sugere a leitura, tá bom? E aí a gente também deixa aí o convite, né? A gente vai fazer uma ação aí pós-webinar, né? De contato com todos vocês que participaram, mas a gente também está super aqui à disposição para conversar um pouco mais no detalhe aí da sua companhia, pensar no projeto aí um pouco mais específico, se você tem em mente alguma coisa,
entre em contato com a gente, nós vamos entrar em contato, mas a gente também está à disposição para falar um pouco mais de perto aí da sua companhia, do seu projeto e como o Fluig pode te ajudar, tá ok? Agradeço a participação de todos. Espera aí, acho que tem mais uma pauta aqui. Como? Som desativado. Som ativado. Bom, gente, só para esclarecer, que a gente tem algumas dúvidas aqui no chat, algumas bem interessantes que devem ser comum aí, a dúvida de outros participantes também. Uma foi em relação ao LMS, se pode disponibilizar para terceiros, não é isso? Sim, é possível. O Fluig ele vai se moldar. Você pode criar diferente Fluig para diferentes perfis, né? Então você pode modificar tanta carinha, né? A home ali, aquelas páginas, você pode modificar para um público diferente, tá? Você vai disponibilizar acesso para pessoas de fora, né? Outros stakeholders da companhia. Você pode disponibilizar esse conteúdo, sim, em forma de aprendizado, tá? O Adilson Mello pergunta, Adilson quando se Mello. fala em engajamento, o que foi utilizado para mensurar a intimidade com as comunidades, além de curtir e não curtir? Vou fazer um pouco mais da mensuração. A engajamento, a gente tem aqui algumas métricas, né? A gente tem um conceito muito forte de gamification no Fluid, né? E aí as métricas que a gente usa acesso dele na ferramenta, o quanto que ele interage na ferramenta com esses botões de curtir, comentar. Há algumas métricas também de treinamento, de LMS, se ele fez, se ele passou, por quantos treinamentos, quais ele foram aprovado, qual foi o ranking ali de aprovação dele. E a parte de realmente de comentar, já comentei, né? A função comentar, que também a pontuação dele sobe bastante aqui na ferramenta. E essas são as principais métricas, tá? Olhando aí o conceito de gamification, né? De ranking do usuário ali na ferramenta. Perguntam da interação com o RM. Legal. O LMS com RM, a gente tem algumas integrações, né? Como, por exemplo, as notas, né? As notas de aprovação nas trilhas de treinamentos, ela já alimenta, né, o RM Classes, então também a trilha, se eu não me engano, também as habilidades, né, por exemplo, se é um colaborador da TI, ele já tem algumas habilidades já elencadas e alguns treinamentos específicos para ele, tá? Mas essa integração com o RM é nativa, tá? Da ferramenta com o Fluig, então isso é super tranquilo de ser feito. Última pergunta, o Emílio, ele cita que ele tem um cliente que quer comprar os conteúdos do mercado e gostaria também que o Fluig pudesse importar avaliações. É possível? Sim, é possível importar avaliações, né, através a gente tinha o AMS, né, que era um banco de avaliações muito utilizado por usuários, principalmente usuários de RM, né. É possível importar essas avaliações, mas ele quer comercializar, não é? Ele quer comercializar mesmo é isso? Acho que sim, Emílio. Vamos ver se eu entendi bem a sua pergunta, senão
a gente vai fazer contato e entende um pouquinho melhor, mas eu acredito que você precise comercializar esses conteúdos. Sim, tem até um case muito bacana, que é a SPR, que é a Sociedade Paulista de Radiologia, que ela justamente monetiza, né, através do Fluig, esses treinamentos. Ela vende esses treinamentos através da plataforma, né. Aí, obviamente, precisou ser feito um desenvolvimento com um meio de pagamento, tá? Isso requer aí um desenvolvimento, não é nativo da ferramenta, né? Mas é possível, sim, que você disponibilize senhas de acesso do Fluig para compra de treinamento. O mesmo layout feito para o desktop é facilmente gerado para o mobile? Sim, a gente está falando, uma pergunta se o layout ele é facilmente responsivo, né? No mobile, sim, o Fluig ele tem um app nativo, ele não é uma página, um browser, né? Onde você abre ali no celular, ele é um app de fato. Então, tudo que você cria no desktop, ele automaticamente ele já está ali espelhado no mobile de forma responsiva, tá? Óbvio que se você desenvolver, né, muito na ferramenta e colocar alguns recursos HTML5, óbvio que você precisa tomar ali, né, sempre um pouco de cuidado com isso, né? Já que o Fluig é uma ferramenta aberta, onde você pode ter um baixo ou um alto nível aqui de desenvolvimento, tá? Mas todas as widgets, né, que a gente chama, que é aquela home ali, igual a Denise mostrou ali na Helm, ela já é totalmente responsiva para o mobile. Ah, legal. Não sei se vai aparecer, vai ficar muito, muito ruim aí na câmera, tá enquadrado, Dudu? Aqui, aqui de forma mais rápida, né? Aqui é o mobile lá da Helm, né? Então, aqueles botões ali que a Denise mostrou pra gente, já tá, o widget já tá bem enquadrado aqui, né? Até os gráficos aqui, ó. Tá dando pra ver? Bem responsivo, né? Ficou bem legal aí, bem caprichado, né? O Fluig lá da Helm, né? Tá vendo? Até aqueles botõezinhos lá na frente de acesso, ó, bem enquadrado no mobile, tá ok? Última pergunta. Última pergunta, gente. Essa é sobre o ICM. Como funciona a questão de documentos controlados? Ou seja, as pessoas acessarem para as pessoas acessarem esses documentos e não poderem imprimir. Existe essa funcionalidade? Ela quer saber sobre o controle. Sim, existe. O GED do Fluig, você tem níveis de permissionamentos que você pode fazer para diferentes usuários ou grupos, onde você pode sim bloquear para que aquele funcionário, né, aquele colaborador não imprima um determinado documento. Desculpa, não formulei a pergunta antes, mas foi sobre o nível de permissionamento aqui da gestão de documentos no Fluig, tá? E sim, você consegue fazer esse controle para bloquear, né, ou não permitir, ou download também, né, ou a impressão. Então, você pode, inclusive, chegar no nível de detalhe de não permitir um download de um documento, onde ele somente visualiza internamente no Fluig um determinado documento. É isso. Acho que, gente, acabaram algumas perguntas, as principais questões aqui. Agradeço muito a participação de todos. Ficamos aqui à disposição para conversar aí na sua empresa, olhar mais um detalhe o seu projeto e conhecer um pouco mais de perto tudo que o Fluig pode oferecer, né? Eu falei de alguns pontos aqui, existem mais recursos, né? Que a gente demoraria muito mais tempo para mostrar, né? Mas a gente está super à disposição para entender melhor e mostrar mais de perto, né? Todas essas funcionalidades da ferramenta, tá bom? Obrigada a todos, abraço.